Olá, ainda lembra de mim? Olhe nos meus olhos. Avalie a minha voz. Pois é, agora vivo em uma nuvem digital e adoraria que você estivesse aqui comigo. Mas não tenha medo, sou apenas um clone de Gilmar Moraes. E isto é só uma brincadeira. A conversa séria vai começar agora. Olá, de pé no chão, amigos. Aqui, Gilmar Moraes, brasileiro, jornalista aposentado e de carne e osso, como qualquer um de vocês. Preparem-se, o tema de hoje é fantástico. O que é a morte? Haveria algum modo de driblá-la e preservarmos nossa individualidade no tempo e no espaço? Por milênios, esta tem sido uma fronteira intransponível, um mistério absoluto que só através da mitologia e da religião podemos lidar e equacionar de um modo minimamente confortável e em sintonia com o nosso desejo de nos mantermos eternamente vivos e conscientes. Mas, e se a tecnologia pudesse nos oferecer uma chave para um novo tipo de existência? Uma existência além do corpo, além do tempo, uma imortalidade digital. Hoje, nosso estudo de espiritualidade e vida vai explorar esse conceito que tenta sair das páginas da ficção científica e agora invade alguns dos laboratórios de pesquisa mais avançados do mundo. Um tema provocante que nos leva a pensar ou a repensar alguns dos conceitos mais básicos em nossa religiosidade ou em nossas filosofias de vida. Algo que afeta fortemente a nossa ética diária. O que é, afinal, a imortalidade digital? A imortalidade digital não é uma ideia única. Ela se divide em duas grandes vertentes. A primeira, e mais popular, é a da construção de réplicas. Imagine poder conversar com seu avô ou com um grande artista décadas após a sua partida. Empresas já oferecem serviços que, alimentados com os nossos próprios dados, fotos, vídeos, mensagens, áudios, ensaios e livros de nossa autoria, criam um chatbot ou um avatar que imita nossa personalidade, nosso jeito de falar, nossos conhecimentos. É uma eternidade de personalidade. Uma ferramenta poderosa que pode, para alguns, amenizar a dor do luto, mantendo uma presença digital do ente querido. Você deve ter lido ou assistido recentemente a reportagens sobre essa espécie de imortalidade digital, já ao alcance de quem pode pagar uma grana alta a empresas especializadas. A segunda vertente é mais ambiciosa e radical. É a proposta de futuristas como Ray Kurzweil, da Google, que prevê nada menos que o upload da mente. A ideia aqui não é criar uma cópia ou construir um simples avatar, mas transferir a consciência, a mente individual, para um substrato não biológico, isto é, para um computador ou um ambiente virtual, uma nuvem. Seria a perpetuação do eu, da sua consciência, em um novo corpo digital. Kurzweil acredita que por volta do ano 2045 atingiremos a singularidade, um marco de transcendência tecnológica, um momento em que esse feito
se tornaria possível. Onde estamos agora e para onde vamos? Como aspiração e projeto, algo fantástico, não é verdade? Mas será que isso é mesmo possível? A ciência está dando os primeiros passos, mas não será fácil avançar até um resultado convincente. É relativamente fácil, no atual estágio da inteligência artificial, construir chatbots memoriais, capazes de reproduzir padrões de fala e comportamento de nós próprios ou dos nossos entes queridos. Mas, segundo especialistas, a complexidade das conexões neuronais, estimadas em cerca de 86 bilhões de neurônios e trilhões de conexões de sinapses, torna o upload de mente um desafio muito distante e talvez impossível de ser superado. Através do projeto Human Brain Project da União Europeia, neurocientistas buscam mapear o cérebro em escala sináptica. Se esse objetivo for alcançado, deverá pelo menos impulsionar projetos aparentemente menos ambiciosos que o do Kurzweil, como o da empresa Neuralink, de Elon Musk, que investiga formas de conectar diretamente o cérebro a sistemas digitais. O mapa do conectoma, como é conhecida a rede completa de conexões neurais de um cérebro, permanece, no entanto, como uma promessa remota, apesar de alguns progressos fora da espécie humana. Por enquanto, fazemos isso em escala ínfima, com o cérebro de vermes minúsculos. O projeto OpenWorld, por exemplo, mapeou digitalmente os 302 neurônios de um verme e simulou seu cérebro em um robô que começou a se comportar de forma semelhante ao verme. Em 2023, uma equipe internacional divulgou o mapeamento mais completo até hoje de um fragmento minúsculo do cérebro humano. Um cubo de tecido do tamanho de meio grão de arroz, o suficiente para gerar 1,4 petabytes de dados. E o que isso significa? Um conjunto de dados equivalente à gravação de 250 milhões de músicas ou de 13 anos e meio de vídeos de alta resolução. Por aí a gente já tem uma noção da complexidade monstruosa que seria escanear um cérebro inteiro. Diante deste obstáculo tão grande, como seria então um upload de seu cérebro, por exemplo? Em teoria, um exército de nanorobôs, máquinas minúsculas, comparáveis em tamanho a moléculas ou células biológicas, circularia em sua corrente sanguínea, faria um scan em tempo real de cada neurônio e sinapse. Esses dados seriam transmitidos para um supercomputador que reconstruiria a estrutura da sua mente em um ambiente virtual. Então você acordaria em um novo mundo. As projeções são otimistas para alguns e apenas utópicas para outros. Ainda estamos longe da meta, mas o caminho começou a ser traçado. Note, porém, que todas as pesquisas em andamento partem da suposição, majoritária entre cientistas, de que a mente e a consciência não passam de um epifenômeno do cérebro, o resultado de reações bioquímicas e eletromagnéticas, e não algo metafísico, como defendem as religiões e as filosofias espirituais.
Mais adiante, veremos pesquisas que tangenciam a questão da imortalidade digital, envolvendo a premissa de que a consciência tem no cérebro apenas uma interface em sua ação sobre a matéria. Mas, por enquanto, precisamos abordar um outro aspecto mais que polêmico, que envolve os estudos e experimentos sobre imortalidade digital. Os maiores dilemas, quando a ética encontra a eternidade. E se algum dia isso der certo? E se algum dia isso der certo e a imortalidade digital for alcançada? Que mundo seria esse? Com certeza, já na largada, não seria um mundo tranquilo e fácil. Os problemas éticos e jurídicos são imensos. Primeiro, quem é o imortal digital? Ele teria direitos? Seria considerado uma pessoa? Se cometer um crime no mundo virtual, qual seria a punição? E se a mente transferida for alterada ou sequestrada por hackers? Seríamos uma espécie de dois mundos? Criaríamos uma casta de imortais digitais, pessoas ricas e poderosas, enquanto o resto da humanidade permaneceria como seres mortais? E o luto? Se você tem uma cópia digital de um ente querido, você realmente supera a sua perda? Ou isso criaria apenas uma dependência psicológica? Uma dependência também patológica. E as religiões? Como elas reagem a isso? As grandes religiões têm reações variadas. A interseção entre a imortalidade digital, a ideia de transferir a consciência humana ou criar cópias digitais da mente, e as religiões é complexa demais, gerando um debate profundo que confronta a busca tecnológica pela vida eterna com os conceitos tradicionais de alma, ressurreição, reencarnação e propósito de vida. A maioria das religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, baseia a imortalidade na existência de uma alma ou espírito imaterial que transcende a morte física. A imortalidade digital, por outro lado, propõe a continuação da existência mental ou da personalidade através de meios puramente materiais. Dados, algoritmos, hardware. Isso levanta a questão teológica. Uma cópia digital possui alma? Para muitas crenças, a resposta é não, pois a vida digital seria apenas uma simulação ou representação, não a verdadeira essência espiritual. Historicamente, o conceito de paraíso ou vida após a morte tem sido um pilar que ameniza o medo da morte. A imortalidade digital oferece uma alternativa terrena, ou, no mínimo, no metaverso, para uma vida terrena, o que pode ser visto como uma competição ou uma negação da promessa de salvação divina ou de evolução da mônada espiritual. Muitas éticas religiosas são moldadas pela compreensão da mortalidade e pela preparação para o que vem a seguir, seja juízo final, seja reencarnação, etc. Uma existência indefinida e autocriada no meio digital poderia alterar fundamentalmente o senso de propósito e as estruturas morais baseadas na finitude humana? Por outro lado, as religiões frequentemente utilizam novas tecnologias para se comunicar e interagir com os fiéis. Por exemplo, redes sociais, cultos online.
Isso sinaliza que o diálogo entre fé e ciência continua e algumas perspectivas podem buscar pontos de convergência, vendo a tecnologia como uma ferramenta para expressar a fé de maneiras novas, embora a imortalidade digital radical permaneça um desafio conceitual significativo. Em resumo, enquanto a tecnologia resgata o diálogo histórico entre fé e ciência, a imortalidade digital desafia diretamente os fundamentos de muitas crenças religiosas sobre a natureza da existência, da alma e do destino final do ser humano. Talvez esse choque de significados seja mais ameno nas visões budista e hinduísta da vida, que são mais abertas, encarando o corpo como um mero veículo temporário. No entanto, o conceito de karma e a liberação do ciclo de renascimentos, o samsara, entrariam em conflito com a ideia de se prender voluntariamente a uma existência digital eterna. Além disso, o budismo considera o eu e a consciência individual como algo transitório e parte do fluxo universal. E, portanto, seria impossível isolá-los e aprisioná-los. No Espiritismo, onde a consciência é vista como a expressão de um espírito eterno que formata e preside o corpo como um veículo de expressão, a imortalidade digital, nos termos em que é colocada por cientistas materialistas, também é rechaçada. Mas aqui se abre uma brecha que nos permite arriscar uma provocação. E se a imortalidade digital não for sobre criar uma consciência, mas sobre fornecer um corpo para uma consciência metafísica que já existe? Partindo da crença da existência de um espírito, de uma essência imaterial, que se manifesta através da matéria orgânica, nosso cérebro biológico, poderíamos elaborar uma hipótese ousada. E se no futuro criarmos meios para que essa mesma essência se manifeste através da matéria inorgânica? Os chips, processadores e redes neurais seriam então uma nova interface, um novo instrumento tão válido quanto o corpo biológico. Há pesquisadores, inclusive no campo do espiritismo, que investigam a chamada transcomunicação instrumental, a suposta comunicação de espíritos através de interferências em aparelhos eletrônicos. Os primeiros experimentos surgiram há mais de 50 anos na Europa, com pesquisadores que não tinham nenhuma relação com o espiritismo. Atualmente, no Brasil, o fenômeno é alvo de estudo de pesquisadores espíritas e há pelo menos um experimento brasileiro que se tornou uma referência mundial em transcomunicação. Em 2 de novembro de 2002, este homem, Astrogildo Eleutério da Silva, um poeta baiano que falecera em 1996, conseguiu gravar numa fita cassete virgem, rodando em um pequeno gravador, uma mensagem para seus amigos e um poema para sua mulher, Carminha, durante um experimento realizado na presença de 2.400 pessoas durante um congresso espírita no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, sob a direção do físico e espírita Clóvis Nunes e a fiscalização de um grupo de profissionais de nível universitário. Até hoje, não surgiram evidências de que aquele experimento fora uma fraude, nem também contestação
a autenticidade do conteúdo daquela estranha comunicação de um morto por via eletrônica, que ouviremos agora. Hoje vejo a imenso Padre, sem sofrimento, sem dores, assistindo este conclave na presença dos mentores, os meus contemporâneos, que no peço onde está. Não demora muitos anos, venham logo para cá. Minha Carminha querida, toma pelos afetos meus, deste consulado da vida, os meus olhos que festeiam. Aqui, Gustavo Astrodildo, com o que te tinga do lado, aqui, o meu lindo e o Amarildo, com o Leopoldo Machado. Impressionante, não é? Se um dia a hipótese da transcomunicação instrumental for realmente comprovada, ela abriria um precedente extraordinário. A consciência, o espírito, já é capaz de interagir com o meio digital, ainda que de forma sutil e não controlada. Nesse cenário, um corpo digital avançado não seria uma prisão artificial, mas um novo veículo de manifestação, permitindo que a essência de um indivíduo continue sua jornada de aprendizado e evolução de um modo duradouro, transcendendo a limitação da carne. Seria apenas uma questão de encontrar a interface adequada. Será que eu estou delirando? Por favor, me ajudem a discernir. Esta hipótese não passa de uma esperança inconsistente? Ou será uma intuição sobre o futuro? Cabe a cada um de nós refletir. E a sua opinião é muito importante para jogar luz sobre nossas conjecturas. Então, escreva aí nos comentários. O poeta e filósofo indiano Rabindranath Tagore dizia que devemos à morte o frescor da vida. Sem o limite da finitude, a humanidade não teria impulso para evoluir. Nesse sentido, talvez a imortalidade digital poderia estagnar nossa criatividade e nossa busca por sentido. Por outro lado, se a transcomunicação fosse comprovada, não seria absurdo imaginar que a consciência pudesse se expressar de modo duradouro através de interfaces digitais. De qualquer modo, meus amigos, o desafio da imortalidade digital nos força a fazer perguntas mais fundamentais. Quem somos? O que é a consciência? Qual o verdadeiro significado do viver? A jornada em busca de respostas conclusivas começou em tempos remotos, com as primeiras manifestações de espiritualidade e religiosidade da pré-história. E agora experimenta um momento de grandes ousadias técnicas e experimentais. De fato, temos pela frente
um futuro carregado de surpresas. Por último, não dá para esconder uma curiosidade minha. Se convidado por algum pesquisador para participar de um experimento, você se arriscaria no upload de mente? Ou prefere a eternidade como uma réplica? Sinta-se à vontade para deixar suas ideias nos comentários abaixo. Eu paro por aqui. Paro reafirmando a minha crença de que a consciência preexiste a todas as formas e está na base de toda a fenomenologia do universo, visível e invisível, inclusive nos experimentos audaciosos que um dia, talvez, retirem da matéria orgânica a exclusividade como veículo de manifestação da essência, que tudo cria, tudo sustenta e tudo transforma. Gratidão a você por ter assistido a este estudo de espiritualidade e vida, o último da temporada 2005. E ter também enriquecido o nosso debate com os seus comentários. Gratidão a você que participa ou incentiva as atividades dos Sapiens. E se ainda não as conhece, por favor, leia com atenção a descrição deste vídeo. E, se possível, também se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações, contribuindo assim para fortalecer nossa comunidade e nos manter conectados. Estamos juntos. Paz e bem. Que o Senhor de Francisco nos abençoe e nos guarde.